Olá, pessoal, tudo bem com você aí do outro lado? Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa devocional Café com Deus Pai do pastor Júnior Rostirola. O meu nome é Silvia e é um prazer tê-los você aqui nesse canal. Sinta-se abençoado, sinta-se edificado através da palavra e fica comigo até o final, pois a palavra de Deus irá falar ao seu coração. E hoje, 4 de julho de 2024. Cada passo na direção de Deus é um passo a menos na direção do mundo. Devocional 186 de 366. Leitura bíblica Atos 16. Palavra-chave ouvir. E a palavra de hoje é: silencie as distrações. Ele respondeu: antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Lucas capítulo 11, versículo 28. Quantas vezes alguém o chamou, mas por estar em um ambiente barulhento ou cheio de distrações, você acabou não ouvindo. E isso é algo comum, pois muitas vezes tantas coisas acontecem ao mesmo tempo que acabamos não conseguindo ouvir todas as vozes. O fato é que, quanto mais próximos estivermos de alguma pessoa, maior a probabilidade de ouvi-la, não é verdade? No versículo que lemos, Jesus diz que aqueles que ouvem as palavras de Deus e as colocam em prática são realmente felizes. Deus quer que estejamos atentos, com os ouvidos abertos para suas verdades. Deseja nos esclarecer sobre coisas grandiosas e direcionar nossa vida aos seus propósitos. Contudo, se estivermos longe dele, não ouviremos e tampouco lhe obedeceremos. Em um ambiente onde há muito barulho e distrações, a proximidade é essencial, pois cria uma maior conexão, compreensão e intimidade. Mas o fato é que, se dermos ouvido a muitas vozes ao mesmo tempo, não compreenderemos o que Deus nos diz. Então, não permita que os barulhos da vida tirem a sua atenção da voz que verdadeiramente é importante para você. Que voz você tem ouvido? Deus Pai tem grandes verdades a seu respeito. Todavia, as distrações farão de tudo para que você não o ouça. Convido você a refletir o que tem afastado do Pai e, consequentemente, impedindo você de ouvi-lo. Lembre-se, tudo que o distancia de Deus lança você para longe de uma vida abundante, próspera e cheia de paz. Por isso, muitas vezes é necessário renunciar a determinadas coisas. Saiba o que não lhe custa nada, não leva a lugar nenhum. Amém? Que palavra tremenda hoje. Saiba que o que não lhe custa nada não leva a lugar nenhum. Bom, pessoal, vamos para a leitura da Bíblia, Atos capítulo 16, e aproveita, se inscreva no canal, não deixe de compartilhar dessa palavra, para que essa palavra venha falar nos corações das pessoas, e assim você contribui para o crescimento do canal. Amém? Atos 16. A segunda viagem missionária de Paulo, Silas e Timóteo o acompanham. E chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que esse fosse com ele e, tomando-o, circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando ia passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Misiã, intentaram vir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Misiã, desceram a Troade. A visão de Troade, pregação em Filipos.
a conversão de Lídia, e do carcereiro, a cura de Pitonisa. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia. Ele rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando em Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que o Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, ao qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. E esta seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos anos, muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Esses homens, sendo judeus, perturbaram nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e o magistrado, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles lhes disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, e ele e todos os seus. Então, levantando a sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E, sendo já dia, o magistrado mandaram quadrilheiros, dizendo: Soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: Os magistrados mandaram que vos o soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: Açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tiram-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras. E eles temeram ouvindo que eram romanos. Então, vindo eles, dirigiram súplicas e, tirando-os para fora, lhes pediram que saísse da cidade.
E saindo da prisão, entraram em casa da Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Amém? Que tremendo, né? Bom, lemos do versículo 1 ao 40 do Atos, capítulo 16. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe grandemente, sua vida, sua casa, seu trabalho. E nos veremos amanhã, sendo assim, se Deus permitir. Obrigada por me acompanhar até o final. Fiquem com Deus.